despertador, né? É, também, né? Vamos lá. Ontem eu estava falando dessa formação vegetal aqui no Brasil, que ela fica na área de transição, né? A Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma vegetação que fica entre uma área mais úmida, ali próximo à floresta amazônica, que ela fica entre o Maranhão e o Piauí, principalmente. Aí ela fica ali entre a floresta amazônica e fica também entre ali em contato também com a caatinga, né? De semiárida. Então, vegetação de transição, com predominância de palmeiras. Principalmente, e palmeiras que são altamente aproveitadas do ponto de vista econômico nesses locais, né? E ontem eu estava até mostrando a importância da carnaúba e do babaçu, que são espécies que são aproveitadas do ponto de vista econômico, serve para a economia local e serve tipo de tudo eles aproveitam nessas espécies, certo? Serve principalmente para, pode servir para a questão cosmética, para produtos cosméticos, ou então para construção de casas, ou então para fins medicinais, enfim, eles aproveitam de tudo, essas espécies. E vem sendo aí uma vegetação bastante afetada por causa de algumas atividades humanas também. Agora vamos falar do cerrado, que é uma formação arbustiva herbácea, se caracteriza por ser arbustiva herbácea. É uma formação arbustiva intercalada com algumas espécies herbáceas, assim como a caatinga, né? Bem parecido com a caatinga, assim. Lembra um pouquinho a caatinga, porque tanto o cerrado quanto a caatinga são espécies de savanas, né? Sendo que a nossa savana é uma savana que a gente chama de savana estépica. Uma savana que tem características diferentes por causa do clima, né? Que é semiárido, e as espécies são totalmente adaptadas a essa condição. Não temos aí uma grande quantidade de endemismo de muitas espécies que são próprias daqui, mas temos sim uma grande biodiversidade, assim como o cerrado também. Vamos falar já da nossa formação vegetal aqui na nossa região. Então, o cerrado é uma formação arbustiva intercalada com algumas plantas herbáceas, ou seja, predominam espécies de médio porte e pequeno porte. Fica localizada numa área não predomina na parte central do Brasil, óbvio, naquela parte ali do centro-oeste do Brasil, predomina. Mas você também vai encontrar a vegetação de cerrado em outras áreas no Brasil, em outras regiões. Você vai encontrar cerrado até no Nordeste, você encontra cerrado no Nordeste, na região Norte, na região resquício também na região Sudeste. Aqui tem aqui, cada estado que pega um pouquinho, tá vendo? De cada região. Ela predomina naquela parte central, naquela parte lá do clima tropical continental, né? O tropical típico, tropical subúmido, que tem duas estações bem definidas, que é uma estação chuvosa, que é o verão, e uma estação mais seca, que é o inverno. É por isso que a vegetação do cerrado é uma vegetação que ela tem a característica de ser tropófila. Toda vegetação tropófila é aquela que é adaptada a uma variação de umidade. Então, no verão, eles vão ter o clima do verão, né? O clima do verão. Que clima do verão, Beatriz? O período do verão vai ser um período mais úmido, enquanto o período do inverno vai ser um período mais seco do ano. E aí a vegetação ela se adapta a isso, por isso que ela é tropófila. Ela também tem a característica de ter o xeromorfismo. As espécies do cerrado, elas também têm uma certa adaptação a períodos aí que não são chuvosos. No caso, o período do inverno, que é mais seco, né? Elas têm essa característica que lembra a nossa vegetação aqui, né? Que é uma vegetação também com grande característica de xeromorfismo, adaptada à escassez de chuvas, sendo que aqui praticamente é quase o ano todo, né? Lá não, é mais no período do inverno. Outra grande característica da vegetação do cerrado é que os galhos e os troncos são retorcidos, tem um aspecto retorcido. Se você olhar para alguma imagem do cerrado, uma das coisas que mais caracterizam a vegetação do cerrado é aquelas árvores com o tronco retorcido. Geralmente as árvores que tem são bem esparsas, né? Elas são mais esparsas, mas é uma vegetação mais aberta. Mas aí essa característica de ser retorcido é pelo fato de que é uma vegetação adaptada ao tipo do solo, né? O solo é ácido do cerrado. Então, é por isso, é a acidez do solo que faz com que os troncos sejam dessa forma. Que mais? Outra coisa, possui a casca lenhosa, e essa casca lenhosa faz com que essas espécies, elas de certa forma, sejam mais resistentes ao fogo. As espécies do cerrado, elas são um pouco mais resistentes ao fogo por causa da sua casca lenhosa. Tanto, Ana Beatriz, tanto as queimadas naturais quanto aquelas queimadas antrópicas, exatamente. É por isso que o cerrado ele vem sendo muito desmatado, porque geralmente as espécies do cerrado são espécies adaptadas, né? Elas têm um certo isolante térmico. A casca, ela age como isolante térmico. Ela consegue sobreviver a temperaturas elevadas. E aí o povo desmata, porque tipo, tenta queimar e muitas vezes a planta é resistente e aí não consegue assim de forma rápida. Entenderam? Mas é o segundo maior bioma do Brasil, né? Segundo maior bioma, só perto para a Amazônia. Engloba aí quase 25%, 24% do Brasil.
é grandinho. É um bioma que vem sendo altamente desmatado, vem sendo um bioma altamente degradado, também através de queimadas, de atividades agropecuárias, principalmente a agricultura, né? De soja, de milho, de algodão, são aí as culturas mais disseminadas nessa área do Cerrado. Mas também a gente não pode deixar de esquecer que também está ligado a outras atividades, né? Como a pecuária, atividades garimpeiras, caça. Também tem outras atividades que existem nesse bioma que vem degradando ele com o tempo. E é tanto que hoje é considerado um hotspot no Brasil, né? Uma área altamente ameaçada de deixar de existir. Agora vamos falar do nosso bioma, da Caatinga. A Caatinga é um bioma nosso, né, que engloba principalmente a região nordeste do Brasil e também um pouquinho aquela parte norte de Minas Gerais, que está no sudeste. A Caatinga tanto pega aí quase todos os estados do nordeste e pega o norte de Minas Gerais. Pode olhar aqui logo no início, abrange os estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas também algumas áreas menores da Bahia, de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Só não citou aí praticamente um estado do nordeste, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, Sergipe. 8. Só não citou um estado do Nordeste, que no Nordeste a gente tem 9 estados, né? Só não citou um. Alguém sabe qual foi o estado que não foi citado aí do Nordeste? Que não pega Caatinga? Nós temos 9 e citaram 8 aí. Qual estado está faltando no Nordeste? Maranhão. Está faltando o Maranhão. Você não vai responder? Calado, nem chuta. Tá faltando o Maranhão. Eu estava lendo ainda, eu estava procurando onde era no texto. Eu tenho paciência, Maria. Oh, meu Deus. Oh, faltou o Maranhão. Então, assim, pega praticamente, né? Tem áreas de quase todos os estados do Nordeste e ainda um pouquinho do Norte de Minas Gerais. Então, o Norte de Minas, ele também sofre com as mesmas características da gente aqui, né? Com essa questão da escassez de chuva, geralmente chove menos de 1.000 milímetros anuais, o clima é o semiárido, né? Quente e seco. Chuvas são irregulares, geralmente as chuvas elas são predominantes ali entre o verão e o outono, finalzinho do verão e o outono. Geralmente fevereiro, março, abril, maio, né, são os meses mais chuvosos aqui. Os rios são intermitentes, são temporários da região. A vegetação são temporários, né? Porque tipo grande parte dos meses do ano eles vão estar secos e aí quando volta a chover eles enchem e tal, tem essa característica. Assim como a vegetação, ela hiberna nos períodos que não são chuvosos. Qualquer chuvinha que acontece, já fica tudo verde, já cria ali uma vegetaçãozinha rasteira, enfim, que dá um pouquinho de fertilidade, né, àquele solo. Então, a nossa vegetação, a nossa fauna também é totalmente adaptada às condições irregulares de chuvas. A gente vai ver que há algumas características aqui da nossa vegetação, por exemplo, o fato de que as nossas folhas elas são pequenas e elas têm uma característica de ter alguns espinhos. Geralmente você vai encontrar alguns espinhos nas espécies daqui da caatinga. Por quê? Porque isso é uma estratégia de fazer com que elas evaporem menos água, consiga abstrair o maior número possível de quantidade de água ali para ela sobreviver mais tempo sem chuva. Então, a estratégia da nossa vegetação é ter ali aquelas espécies geralmente com a folha pequena e com espinhos, para evitar a evaporação. Como a gente está numa área que evapora mais água do que precipita, a característica do semiárido é essa, né? Aqui evapora mais água do que chove. Então, as espécies se adaptaram a essa condição, são adaptadas a essa condição. As nossas raízes das plantas aqui também são raízes bastante profundas, porque elas tentam sugar o máximo possível de água do subsolo para enfrentar esses meses que não são chuvosos, né? E sem contar que a gente está numa região que pode sofrer, é suscetível a secas prolongadas, né? Que podem durar até 10 anos, mais ou menos. Então, as espécies estão adaptadas a essa condição. A gente vai ver que a grande parte das espécies da caatinga elas são arbustivas, né? São espécies arbustivas intercaladas com algumas cactáceas que conseguem armazenar bastante água. Eu acho que eu tô falando alto. Tô falando alto, eu não tô? Acho que eu tô gritando. Meu Deus do céu, perdoe, viu? Perdoe se eu estiver falando muito alto. Então, ó, aqui tem as características gerais da nossa vegetação, bem bonitinho. Eu acho que eu chego a sentir agora que eu falei alto, não? Ai, falei não, pronto. Então, ó, folhas pequenas, contém cera ou espinho. A cera também é uma estratégia, né? Para elas tentarem sobreviver aí à questão da evaporação da água. Elas têm que armazenar a maior quantidade de água possível para os meses aí que não chovem. Formações arbustivas intercaladas com cactáceas, vegetação lenhosa, xerófila, raiz profunda, para armazenar aí, tentar pegar o maior número possível de água desse subsolo.
Casca espessa com caule para a respiração das espécies. Vida latente, maior biodiversidade entre todos os climas semiáridos do mundo. Na verdade, nosso clima semiárido é o mais chuvoso de todos, do mundo todo. É o mais chuvoso. Enfim. Aqui fala um pouquinho da vegetação, já falei disso aqui. Ok, processo de desertificação. A gente sabe que no Brasil, a área que mais sofre com o processo de desertificação é justamente a área de Caatinga, né? E a desertificação, ela tanto é um processo natural, tanto pode ser natural, né? Quanto pode ser um processo ali intensificado por ações humanas. A desertificação, ela não é só um processo natural. O homem, ele pode acelerar esse processo, promover esse processo também, certo? Então, aqui na Caatinga, por exemplo, a gente vai ver que é um processo que, em algumas áreas, ocorre de forma natural, mas que o homem acelera. Através de queimadas, desmatamento, queimadas, práticas inadequadas com o manejo do solo, o cultivo, né, a agricultura, as técnicas inadequadas para esse solo, enfim, o não manejo adequado desse solo, tudo isso vai promovendo o empobrecimento do solo. E aí, quando esse solo ele empobrece a níveis gigantescos, e a gente já está numa área que chove pouco, então essa área ela pode ser desertificada com o tempo. E o livro até destaca aí algumas áreas do Nordeste que vêm sendo bastante afetadas por isso. Se vocês lerem aí, justamente cai nessa área de Caatinga, né? Aí não confundam arenização com desertificação. Lembra que a arenização no Brasil acontece, que também é um processo aí de desgaste do solo, sendo que a arenização no Brasil acontece naquela parte sul do Brasil, na parte sul. Principalmente aquela parte ali do campus, do bioma campus, né? Que pega o Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Acontece isso aqui porque a arenização ela acontece, é um processo de desgaste do solo, degradação do solo, por causa de atividades humanas, mas acontece em áreas de clima úmido, certo? Geralmente, desertificação você vai encontrar em áreas de clima o quê? Árido, semiárido, né? Já a arenização não, acontece em solos arenosos, já tem essa característica de ser arenoso, mas aí você tira vegetação, os animais ficam pisoteando a vegetação que ainda existe, as máquinas pesadas da agricultura ficam também, de certa forma, matando aquela vegetação com o tempo, e aí vai empobrecendo o solo. Então, nessas áreas úmidas, de clima úmido, de solo arenoso, pode acontecer a arenização. Não é desertificação, é arenização. Não confunda arenização com desertificação. São coisas diferentes. Embora, de certa forma, os dois fenômenos, eles ocasionem uma perda de fertilidade do solo, né? O solo vai ficando cada vez mais como é que eu posso dizer? Mais ruim. Para o cultivo, para a fixação das pessoas, enfim. Bioma campos. Tem um biomazinho no Brasil, né? Que é essa área aí dos pampas, os pampas gaúchos, campos, que é uma área de vegetação. Essa vegetação, ela é uma vegetação herbácea, predominância de vegetação herbácea, baixinha, rasteira. O bioma campos pega a parte sul, né? O extremo sul ali do Brasil, pegando o Rio Grande do Sul. Esse bioma é pequenininho, só pega 2% do Brasil, assim como o Pantanal ele também é bem pequenininho. Não engloba só o Brasil, estende-se por países vizinhos, aqui aponta, ó, Argentina e Uruguai. Está localizado numa área geralmente de um relevo pouco inclinado, geralmente são áreas de planícies, ou um relevo com poucas ondulações, que a gente chama de cochilas, as cochilas ou daquela região lá dos Pampas Gaúchos. E a vegetação predominante é a vegetação herbácea. Essa área vem sendo muito afetada por causa de processos humanos, né? Pecuária, o pisoteamento dos animais, né? A agricultura, que é muito intensa também nessa região sul do Brasil, e outras atividades que desencadeiam aí, que o homem realiza, como, por exemplo, o desmatamento, desencadeia no espaço e vem degradando esse bioma também, com o tempo. É uma área de grande imigração, né, no passado também, que tem tanto texto extra aqui nessa parte, a leitura complementar também. Pantanal. O Pantanal brasileiro também é um bioma, né? É um outro bioma do Brasil, só pega 2% do Brasil. Pega ali os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não é todo Mato Grosso, nem é todo Mato Grosso do Sul. Tipo, é uma partezinha mais ao sul do Mato Grosso e uma partezinha ao norte do Mato Grosso do Sul. Não abrange só o Brasil, ele se estende, essa vegetação também se estende por outros países da América do Sul ali próximos, como você vai encontrar também resquícios do Pantanal, né? O Chaco, a planície do Chaco, Argentina, Bolívia, Paraguai, também encontra aí resquícios, assim como os campos, né? Que você também encontra em outros países vizinhos, Brasil.
Outra coisa, o Pantanal é considerado a maior planície de inundação do mundo, é a maior área alagada do mundo. Isso não faz com que esse bioma não tenha uma grande diversidade, ele tem sim uma grande biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Outra coisa, o Pantanal é um bioma que ele tem característica de outros biomas. É como se ele fosse... Ele tem sim as suas próprias características, mas você vai encontrar vegetações, por exemplo, no Pantanal, que se assemelha à floresta amazônica, ou que se assemelha ao cerrado, ou que se assemelha ali à vegetação dos campos, mais ao sul. Tá entendendo? É um bioma que você vai encontrar características de outros biomas. Mas isso não faz com que ele não seja rico, ele é muito rico em biodiversidade. Eu anotei aqui uma parte que eu ia falar sobre o Pantanal, eu não posso esquecer de jeito nenhum, senão é central essa parte. Deixa eu ver aqui. Foi terceiro parágrafo. Tanto o Cerrado é um local... A gente vai ver que o Cerrado, eu estava falando do Cerrado, esqueci de falar. O Cerrado é uma área que fica localizada numa área um pouco mais elevada do Brasil, né? Uma área de Planalto Central. Os Planaltos Centrais brasileiros, o Cerrado fica. No Cerrado, a gente vai ver que é uma área de grande formação de rios brasileiros importantes no Brasil, né? Muitos rios no Brasil surgem no Cerrado, porque fica geralmente numa área um pouco mais elevada de Planaltos Centrais. Aí, já aqui no Pantanal, o Pantanal é uma área de planície inundada e é cercada por áreas mais elevadas. No entorno do Pantanal tem áreas mais elevadas. Então, o Pantanal se torna... Por que é uma área muito alagada, inundada na Beatriz? Porque as áreas ao entorno do Pantanal, elas, como são áreas mais elevadas, elas são, tipo assim, como é que eu posso chamar? São tipo cabeceira... tipo assim, são áreas que mandam água, ocorre a chuva, né? Mandam água para o Pantanal. Essas áreas mais elevadas ao entorno do Pantanal, elevada, alta, chove e a água escorre para dentro do Pantanal. Tá entendendo? E é por isso que o Pantanal, boa parte do ano, tem até aqui os meses do ano que ele está inundado mesmo, para valer. Março, abril e maio são os períodos de maior inundação. E os períodos de junho, julho, agosto é quando há a época da vazante, que seca um pouquinho. Certo? Mas grande parte do ano, esse início do ano aí, está inundado, né? Bem inundado mesmo. Na verdade, é a maior planície inundada do mundo, mas no início do ano está mais inundado, por causa da presença de chuvas nas áreas das bordas, que cai e vem para dentro do Pantanal, da área do Pantanal, tornando uma área ali inundada, bem inundada, né? Outra coisa, o Pantanal é uma planície inundada que se formou há pouco tempo. O Pantanal data da nossa era atual, data da era Cenozoica e do nosso período atual, quaternário. Certo? É novinha, essa área aí. Também possui grande biodiversidade. Ok, períodos alagados. Eu queria responder as questões da vegetação. Será que vai dar tempo? Não possui um grande número de espécies endêmicas, mas tem uma grande biodiversidade. Endêmicas são aquelas espécies que são daquele local específico, né? Vocês já sabem. O difícil acesso aqui tem as atividades que também conta aqui, as atividades que vem mais explorando o Pantanal, né? Como a questão da caça, tráfico de animais silvestres, poluição das águas, dos rios. Que mais? Pesca predatória, pecuária também é forte na região. Tudo isso vem contribuindo para a degradação desse bioma. A Unesco considera o Pantanal como uma reserva da biosfera. Aqui tem algumas características dela, né? Vocês podem ler depois isso. Já falei de forma geral. Cadê? Deixa eu descer. Aqui é texto complementar. Agora, a vegetação litorânea. Dentro da vegetação litorânea, a gente vai falar um pouquinho aí, resumo dos manguezais e da vegetação que a gente encontra na nossa costa litorânea, próximo às praias, paralelo às praias, certo? Que está associado geralmente aí a depósitos arenosos. As restingas. Aqui não dá ênfase não, as restingas não, mas são as restingas. Aí manguezais. Os manguezais é um ecossistema muito importante para o Brasil, se localiza numa área de transição não, na verdade. Se bem que é uma transição. Eu vou dizer de um jeito mais fácil. Se localiza no encontro da água doce com a água salgada. Geralmente você encontra manguezais em áreas litorâneas, ali, tanto próximo à água do mar, próximo ao mar, quanto próximo a desembocaduras de rios, a foz de rios. Geralmente a gente encontra em áreas de transição, né? Da água doce para a água
salgada. É tanto que os solos dos manguezais são solos que têm a característica de ser salino, né? Eles são salinos. E são lodosos, tem ali grande quantidade de matéria orgânica, viva e morta. Tem até quando vocês forem visitar alguma vez na vida um manguezal, vocês vão ver que eles têm fede bastante, por causa da grande quantidade de matéria orgânica em decomposição que existe na área. O que mais? Meu Deus, faltam 10 minutos. É um ambiente, uma vegetação vulnerável, frágil, homogênea. Homogênea, não tem uma grande variedade, né? É homogênea. Tanto a gente vai encontrar espécies arbóreas quanto arbustivas. Latifoliadas, hidrófilas, perennifólias, halófitas, sais, né? E pneumatófilas, que são plantas que conseguem sobreviver a um ambiente de diferença de oxigênio, uma coisa assim, né? Me lembrem aí. Não tô lembrada, não. Mas para mim é uma coisa que tem a ver com oxigênio, as pneumatófilas. Vocês estudam isso em biologia. Não lembro direito, não. Mas, enfim, tem alguma coisa a ver com o oxigênio. Não sei se é que elas conseguem sobreviver a ambientes diferentes de oxigênio, porque elas se preparam. Enfim. Não tô lembrando agora, não. Rica em biodiversidade, mais da fauna do que da flora. É um berçário ecológico. Tá numa área, é um ambiente ecótono. Ecótono quer dizer transição. Então, realmente é um ambiente de transição, como eu tinha falado no início. A transição de um ambiente de água doce, de aquático para terrestre, e também de doce para salgada, né? De água doce para salgada. Vem sendo altamente ameaçado por causa da especulação imobiliária, pesca predatória, criação de camarões, né? Cultivo, a exploração dos camarões, vias de integração também, rodovias, enfim, também acabam degradando os mangues brasileiros. E aqui tem um pouquinho nada falando sobre vegetação de dunas. As vegetações das dunas, elas também datam desse período atual, dessa era atual que a gente vive, a Cenozoica, também é recente. É uma vegetação que a gente tem a característica de ser... Tanto você vai encontrar espécies herbáceas quanto arbustivas e algumas arbóreas no litoral brasileiro, paralela à costa. São locais que foram formados por causa da erosão marinha, sobretudo por causa da erosão marinha, e também a erosão eólica. O que mais? Vem sendo intensamente uma área de intensa degradação por causa da ocupação humana, como o litoral do Brasil é a área mais habitada do Brasil. A gente viu hoje de manhã naquele seminário que vocês apresentaram, acho que foi Silas que apresentou, né? Que ele falou que a área mais, que 82%, salvo engano, ele falou que a população do Brasil se concentra nessa faixa litorânea. Enfim. E aí é uma área muito ocupada, uma área muito urbanizada, com muita presença de muitas indústrias, de muitas atividades comerciais, que de certa forma vem degradando essa vegetação também. Biomas e sustentabilidade. Nessa parte fala só um pouquinho sobre a Mata Atlântica, que vem aumentando a sua área de conservação, embora seja o bioma mais ameaçado do Brasil, o que existe em menor proporção hoje do seu 100% de cobertura vegetal. Vem sendo um bioma que as galera vem tentando conservar algumas áreas, reflorestando também, enfim. E um dos biomas que mais sofrem, que mais tem, eu nem falei, que mais tem, a gente sente a ausência de áreas de conservação é o nosso. Nosso bioma é um dos biomas que mais sofrem de todos os 6, né? Que mais sofre aí com essa questão de ter poucas áreas de conservação. Pronto. Aí vamos resolver essa questão aqui, dá tempo. Questão número 1. Diz o seguinte. Vocês estão aí, né? Oi? Oi? Estão aí? Oi? Oi? Som? Oi? Vocês estão aí? Sim. Ave Maria, um minuto depois vai responder. Jesus amado. Pronto, estão tudo comendo. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos define o solo da Caatinga como pouco profundo, pedregoso, rico em minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica e que dificilmente armazena as águas das chuvas. Eita. Os afloramentos rochosos existentes se tornam uma característica comum na Caatinga que, associado aos solos rasos, propicia as condições ideais para a vegetação, que cresce nas pedras, em fissuras ou em depressões, onde há acúmulo de areia, pedregulhos e outros detritos.
A vegetação típica encontrada no solo descrito, que é o solo da Caatinga, caracteriza-se por apresentar, letra A, raízes superficiais para facilitar a sua fixação. Como é que são as raízes da Caatinga? São superficiais ou elas são mais profundas? Eita, Vitor já está me dando a resposta. Mais profundas. Profundas, né? As raízes da Caatinga são profundas, porque elas tentam armazenar o maior número possível de água, né? Nos meses ali não chuvosos. Então, letra A descarta. B, folhas grandes, tem a característica de folha latifoliada, né? Grandes. E membranáceas para facilitar a realização da fotossíntese. E aí, essa é a característica Não. Folhas são pequenas e geralmente espinhentas. Xerófita, sei lá. Sim, são as folhas, né? Tô dizendo assim, as Sim, folhas... entendi, é a verdade. vegetação é xerófita. As folhas são pequenas daqui. Pequenas e geralmente com a presença de espinhos. Aí, C, raízes respiratórias, denominadas pneumatóforos. Olha aí, tem a ver com isso. Eu estava tentando lembrar de onde é que vinha esse nome. Para obtenção do gás oxigênio. Eu falei disso na hora da Caatinga? Eu estava explicando Caatinga? Não. Não, né? Eu não marcava justamente porque eu não sabia o que é esse nome. Já tá meio estranho, mas enfim. D, letra D. Folhas pequenas e modificadas em espinhos para evitar a transpiração excessiva. Evitar a evaporação. E a letra E, árvores altas com folhas grandes. Na verdade, árvores altas não, porque aqui não predominam espécies arbustivas, né? De porte médio. A nossa formação ela é arbustiva, principalmente arbustiva. Arbustiva e é intercalada com algumas cactáceas, herbáceas, mas não tem essa característica de ser arbórea, não, né? Então, já tira essa daí. Então, letra D, D de dado. Folhas pequenas e modificadas em espinhos para evitar a transpiração, para evitar a evaporação e fazer com que ela consiga sobreviver mais tempo sem água. Aí, vamos responder essa 2? Ver se dá tempo. O povo no campo de concentração dos flagelados em Tauapé. Não sei se eu pronunciei certo. Chegaram à noite mais de 1.349 retirantes. A gente sabe bem disso aqui, né? Estuda isso em história, estuda também geografia. O povo flagelado é o povo que sofre com as secas. Tá, não vou ler isso não. Vamos para aqui. Em 1932, o Estado brasileiro instalou campos de concentração de flagelados no Ceará, desde a região do Cariri até Fortaleza, destinados a isolar os retirantes que saíram do interior, né, na região de seca, para o litoral. No total, esses campos chegaram a concentrar mais de 73 mil pessoas, vivendo sob condições precárias. Sobre o tema das secas no Nordeste, é correto afirmar que, letra A, o polígono das secas, o chamado polígono das secas, abrangendo a zona da mata. Abrangendo a zona da mata? Tem umas questões assim que você não precisa nem terminar de ler essa questão. Sinceramente. Polígono da seca é a região que sofre com seca. A zona da mata, abrangendo a zona da mata, que tem o clima tropical litorâneo, o litorâneo úmido, polígono das secas. A gente fale. Tá errado. Pronto, alguém fala. 1 minuto depois vocês ligam esse microfone. B. Grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saíam do sertão e se direcionavam ao agreste nordestino, em busca de trabalho nos canaviais ou as capitais do Sudeste, à procura de emprego no comércio. Na verdade, eles estavam indo não para o agreste, né? Porque o texto não fala disso. Não estava indo para o agreste, estava indo para Ana Beatriz. Oi. Se caso não tivesse o agreste, estaria certo, né? Estaria. Mas não é agreste não, né? Tá indo para a zona da mata. Tá indo para o litoral. Fala de Fortaleza. Fortaleza não tá no litoral? Então, tira. Não é agreste não. C. O projeto O projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, implantado na atualidade como medida de combate à seca, resultará em desassoreamento desse canal fluvial. Eita, a gente vai tirar todo o sedimento do rio. Transportando a água dele, eu vou tirar todo o sedimento desse rio. Vou desassorear ele. Não, né? Essa D. É a D? Eu acho. Vamos ver. E aí, todo mundo pensa que é a D? D. A ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência de políticas de combate às secas, implantadas apenas em 1960 pela SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E a letra E. A explicação do fenômeno de migração para as cidades, como decorrente da pobreza no sertão e exclusivamente a relacionada à seca, é insuficiente, pois omite
esconde a lógica da concentração fundiária de terras e suas consequências. E agora, D ou E? Tem uma que está bem correta. Pera. Leu aí de novo a D e a E. O que vocês marcariam? Sabiam que o projeto de transposição do Rio São Francisco é uma política desde a época colonial? Vocês foi